A paz de Cristo para todos. Amém. Que alegria poder estar aqui, ver o pastor Paulo, ver a sua esposa, a irmã Cristina, louvando a Deus. Olha, quando o pastor Paulo vai à ordem dos pastores, ele coloca fogo na reunião da jornada, com a guitarra, com o violão dele, com o louvor dele, que bênção dele. Como os irmãos são abençoados, ele tem um pastor e uma pastora, a esposa dele aqui trabalhando com os irmãos. Que bom ver toda a equipe de louvor aqui louvando a Deus. O solista aqui, que fervor, na verdade, a turma toda, bênção pura, que maravilha. Parabéns aos irmãos pelos 42 anos. Quem é membro fundador aqui? Levanta a mão. Tem alguém? Tem vários. Que maravilha! Que maravilha! Parabéns aos fundadores, aos que estão aqui trabalhando. Que bom rever o pastor Almir, sua esposa aqui. Que bom. Tem algum outro pastor aqui presente? Levanta a mão. Tem alguém mais? Que é pastor? Ah, que alegria. Turma jovem trabalhando, servindo a Deus. Que bonito. Que muito bom. Trago um abraço da Igreja Batista Sião, ali em São Pedro da Aldeia. Que Deus abençoe grandemente os irmãos. Que texto lindo que os irmãos escolheram para celebrar 42 anos. Parabéns a quem deu a sugestão do texto. Eu cheguei a pensar em outro texto, mas depois, quando eu vi o texto que o pastor Paulo me compartilhou, eu disse: eu vou pregar sobre esse texto. Pedi a Deus que me colocasse uma mensagem no coração, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa mensagem que Deus colocou no meu coração. Esse texto de Romanos, capítulo 11, versículo 31, é um dos textos mais profundos do Novo Testamento. É um dos mais lindos. A carta de Paulo aos Romanos é uma das cartas mais profundas e mais difíceis da Bíblia. É um dos livros mais bonitos da Bíblia. Do capítulo 1 ao capítulo 11, que é vamos dizer hoje, o último versículo do capítulo 11, é uma exceção, é a seção primeira. É a parte teológica, a parte doutrinária. Do capítulo 12 em diante, é a parte prática da epístola. Então nós vamos meditar nesse texto. Nós já recitamos o texto aqui, não é verdade? Então eu estou uma surpresa para os irmãos. A irmã Ágata me ajudou muito lá quando eu cheguei, e ela vai projetar esse texto na língua grega. Porque o Novo Testamento, como os irmãos sabem, foi escrito em grego. E então eu gostaria de compartilhar com os irmãos, e a irmã Ágata vai projetar para nós aí. Por favor, irmã Ágata. O projeto já está lá. Que maravilha! Parabéns pela eficiência então, da irmã Ágata. Tem como apagar aqui para ficar melhor essa luz aqui? Só aqui? Só aqui. Vai apagar mais aqui? Ali? Apaga também ou não? Olha só. Olha só, a primeira palavra é hot. Aquele O ali é como se fosse um homem em grego. E a segunda palavra que é um T é um tal em grego. É como um T mesmo. Então ali tem um iota, que é o I, que escreve hot. O hot é uma palavra que significa. Vou pegar o microfone e levar para aqui. Senão o pessoal não vai me ouvir. O pessoal não me ouvindo bem lá. E tem fio bastante aqui, eu posso pegar sempre. Olha só. Então, o hot é porque assim sendo, como, pode ser traduzido assim. Então, é uma conjunção. Como? Aí esse E ali, ó, é o epsilon em grego. E aquela letra ali é a letra. Obrigado. A letra que se fala X como de táxi, certo? Mas ele é X. Essa é uma preposição em grego. Tem 3 preposições nesse texto que são muito importantes. A primeira preposição é essa aí que a Ágata preparou em amarelo. Eu pedi para ela. Ela falou assim: não, pastor, você fala quais são as letras que você quer destacar, que eu vou dar um jeito. Palmas para a Ágata, gente.
Não criou dificuldade, não, é muito difícil, não sei como é que faz isso. Eu só peguei o texto grego, no Google mesmo ali, você tem um texto grego aqui, eu copiei, ela colou e ela protegeu tudo. Irmãos, meninos que estão aqui, cuidado com as meninas, elas estão indo longe demais. Elas estão tomando conta de tudo. Elas ninguém para mais não, não é verdade? Ninguém para mais não. Então, essa primeira posição significa origem, fonte. Essa palavra depois da primeira preposição é a palavra autu, que é ele, que é a preposição, é o pronome da terceira pessoa do singular masculino. Por isso que diz, a ideia é a seguinte: ele é a fonte. Ele é a fonte. Ele é a base. Esse ex vem dele. Ex, essa é a ideia no grego. Então, por quê? Como? Ele é a fonte. Esse cai, esse capa, o K, o A, o alfa, o outro, capa. Essa letra capa, no português, no Aurélio, o K nosso pode ser chamado de capa também. No português, essa letra que é chamada no grego de capa, no grego é capa só, não é K, não é capa. E no português pode ser K e capa. As duas pronúncias estão certas em português. Eu tive cuidado de procurar isso no Aurélio. E essa segunda letra do capa, temos o alfa e outro, que a alfa é o A, e outro é o I. Cai é a palavra E. É a palavra que mais aparece no texto grego do Novo Testamento. Então ele diz, a fonte é ele, como a fonte é ele. E esse cai, a segunda preposição, essa preposição tem uma próxima ali, porque a preposição tem um A, um alfa, depois do iota, depois do I. E como tem um alfa logo depois, aí tem um apóstrofozinho para uma elipse, fazer uma omissão do alfa, para não ficar dois alfas. Estão me entendendo? Sim ou não? Mais ou menos. Mais ou menos? É como você fala, por exemplo, como você fala assim, d'água, não tem um D, não tem um apóstrofo, tem água, aí isso, aí tem elipse, que se omite um vogal no português. Entendeu? E é a mesma coisa aqui. Então, essa preposição de A, o ex significa o quê? O que o ex, a primeira preposição, o que ela significa? Origem, fonte. Ele é a origem. Como ele é a fonte, como ele é a origem, como ele é a base. A segunda preposição de A, essa preposição de A significa por meio de. Por meio de. Através de. Através, e é o mesmo, e depois da preposição tem o pronome ele, de novo. Pronome ele. Através dele. Por meio dele. Essa é a ideia. Ele é a fonte e ele é o sustentador. Ele que tem o controle. O controle é dele. Amém. Que sustenta ele. Aí ele continua, cai de novo, que significa? Aí tem a terceira posição, eis. O que é essa posição eis? Eis significa finalidade, o alvo, o objetivo, o propósito, o destino. Eis. Autom. Autom é a mesma coisa que autu. É a mesma coisa. É ele também. Por que está diferente de alguém poderia perguntar? Porque no grego as palavras elas são declinadas. Se ela for o sujeito da frase, ela tem uma escrita. Se ela for o genitivo, que é posse, ela é escrita como está ali, autu. Autom é um objeto direto para ele.
Eu comprei isso para ele, direto ou indireto. É o objeto. Estão me entendendo? Por isso é que no português não tem a declinação. Para ele, é tudo ele, eu comprei para ele é o seu sujeito, ele gosta disso, o sujeito. Não há variação. No grego, não. Se, dependendo de como a preposição, como esse pronome está na oração, se for sujeito, ele escreve de uma maneira. Se for gentil, escreve de outra maneira. Se é dele, escreve de outra maneira. Se for objeto direto, outra maneira. E assim vai. Aqui, então, por isso que vem autônomo. Eis autônomo. Então, como ele é a fonte, e através dele, por meio dele, e para ele, da planta, tudo, ele é a fonte de tudo, de todas as pessoas, de todas as coisas, e ele sustenta tudo, e para ele são todas as coisas. Então vamos pensar nisso. Esta igreja, a fonte dela é Deus, é Jesus. Quem sustenta esta igreja é Ele. Por meio dele que esta igreja é sustentada. E esta igreja vive para Ele. O alvo desta igreja é Deus, é Jesus. É para louvar o nome de Jesus, para ensinar o nome de Jesus, a palavra de Jesus. É para essas coisas. Para isso. Então, a primeira coisa que vocês compreendem é isso. Igreja que está aqui. Quem é a igreja? Tem a parede? Assim, a igreja sou eu. Você é a igreja. Como é que eu sou? Lívia. Nayara e Lívia. Nayara e Lívia. A Nayara e a Lívia, elas não pertencem à igreja, elas são a igreja. São a igreja. Como é que eu sou? Joyce. A Joyce é a igreja. O baterista Marcos é a igreja. Amém. Então, Marcos, você vem de Deus. Você não pode esquecer disso. Quando você tiver um problema, Marcos, você tem que pensar, eu vim de Deus. A minha origem é de Deus. Se eu estou aqui na terra, é porque Deus permitiu que eu aqui estivesse. E você tem que pensar, Marcos, assim, Ele tem me sustentado até hoje. A Joyce, a Lívia, isso? Nayara, Lívia, tem me sustentado. E eu quero viver para Ele. Eu quero trabalhar para Ele. Quero ser um testemunho dEle. Então não podemos perder isso. Esse texto é um texto para a gente aprender a descansar em Deus. Porque Ele tem o controle de todas as coisas. Eu não preciso desesperar, porque eu venho dEle, Ele tem minha vida nas mãos dEle, e eu vivo, minha motivação é Ele, na verdade. É para Ele que eu vivo. Eu vou para o trabalho para Ele. Não importa, se eu trabalho na padaria, eu trabalho para Ele, na verdade. Quando Paulo escrevia as cartas na prisão, ele escrevia assim, Paulo, prisioneiro de Cristo. Ele não dizia, Paulo, prisioneiro de César, prisioneiro do Império Romano. Ele dizia, prisioneiro de Cristo. Porque a vida dele estava nas mãos de Cristo. Sua vida está nas mãos de Jesus. Sua família está nas mãos de Jesus. Seu filho está nas mãos de Jesus. Sua filha está nas mãos de Jesus. Confia em Jesus, confia nele.
É isso que esse texto está nos ensinando. Isso que nós não podemos perder de vista. E a igreja nessa celebração hoje aqui precisa resgatar isso. Que texto? Jesus, esse ensino não está apenas aqui, ele está em toda a Bíblia. Porque Jesus diz assim: por que vocês ficam ansiosos? Não precisam ficar ansiosos. O Pai que está nos céus cuida de vocês. Ele cuida dos passarinhos. Porque os passarinhos, Ele criou os passarinhos. E Ele alimenta os passarinhos. E vocês valem mais do que os passarinhos. Descansem. Façam, isso não significa que você vai ser malandro. Nem malandra. Você não vai procurar trabalhar, fazer sua parte, estudar, vai procurar continuar fazendo isso. Porque você quer honrar o nome de Jesus, você quer fazer sempre o seu melhor, qualquer coisa que você faça. Você arruma o seu quarto, quando você levanta, você faz isso da melhor maneira possível. Você vai trabalhar, você atende uma pessoa, você procura ouvir com atenção, com respeito, independente da cor da pele da pessoa, da roupa dela, porque você está querendo. O seu alvo é quem? É Jesus. Você está servindo aquela pessoa como se estivesse servindo o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus diz: olha, quando você veste nu, quando você alimenta o faminto, você está alimentando a mim. Não foi isso que ele falou? No último dia, as pessoas vão chegar: Senhor, quando foi que nós tivemos noite de vestimos? Quando foi que nós tivemos faminto, te demos alguma coisa de comer? Quando você fez para aquela pessoa lá no Jardim de Esperança, lá em Cabo Frio, quando você fez isso com aquela pessoa, você fez para mim mesmo. Então eu gostaria que você não esquecesse essas 3 preposições: ex, dia e eis. A pronúncia dessas 3 preposições no grego é essa, tá bom? Hoje em dia, o Google está me ameaçando até o meu serviço. Se você chegar e falar no Google assim, preposição grega ex, vai aparecer lá. Não podia ser isso, não. Daqui a pouco eles não querem mais o meu trabalho, não. Não precisa mais de pronúncia de grego. E pergunta até o significado aparece. Então, ex, dia e eis. Ex significa de, no sentido de posse, de origem, no sentido de a fonte. Ex. Você tem que guardar a ideia do sangue de Jesus. Eu estou aqui porque Deus quis. Deus quis. Quem fundou essa igreja foi Jesus, porque ele disse: eu edificarei a minha igreja. Meu amigo, você que tem um lar, agradeça a Deus porque o seu lar foi dado por Deus. Ele pode ter imperfeições, porque todos nós somos imperfeitos. E na Bíblia não existe um lar perfeito. O lar de Adão era imperfeito. O lar de Abraão era imperfeito. O lar de Isaac era imperfeito. O lar de Jacó, o lar de Moisés era imperfeito. A irmã de Moisés pregou com ele, o irmão dele pregou com ele. O lar de Davi foi imperfeito. Mas foram lares de Deus. Sim ou não? Sim. Seu lar é de Deus. Cuida dele. Porque ele é de Deus. Ele pertence a Deus. E Deus tem sustentado o seu lar. Mesmo com as imperfeições, Ele está sustentando. Não joga contra Deus, não. Não joga contra você mesmo, não. Cuide de você. Cuide do seu lar. Cuide do seu pai. Cuide da sua mãe. Perdoa o seu pai e sua mãe. Perdoa o seu filho, sua filha. Perdoa o seu cônjuge. Perdoa o irmão aqui na igreja, a igreja de Jesus.
Tem problemas, é verdade. Nós estamos aqui, não tem como ter problemas na verdade. Mas aprenda a amar como Jesus, um amor que perdoa, um amor que é paciente. Se você fica impaciente, depois peça perdão a Deus, você ficou impaciente. Mas procure fazer isso. E lembre-se disso. Sua família, você, sua igreja, vem de Deus. É sustentada por Deus. Amém. Sustentada por Deus. E vive, a razão de viver, o alvo é quem? Deus. O Deus que se revelou em Jesus. O Deus cuja face Jesus revelou. E Jesus veio nos ensinar isso. Isso que esse texto ensina. Jesus veio de quem? Do Pai. É isso mesmo? Pai. Quem sustentou Jesus aqui na terra? Pai. Pai sustentou Jesus. E Jesus viveu. Qual é o alvo dele? Pai. A minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu venho dele. Eu vivo aqui por ele. Eu quero ser dele. Ele é o nosso exemplo. Ele é esse texto. Jesus é esse texto. Então você jovem que está aqui, pai que está aqui, mãe que está aqui, marido, esposa, você é de Deus. Você tem sido sustentado e sustentado por Deus. E não esqueça de olhar para o alvo, que é Jesus, que é Deus. Ele é o nosso exemplo. Cuide um do outro. Cuide do pastor Paulo, que Deus deu para essa igreja aqui. Cuide da sua esposa, irmã Cristina. Cuide da família pastoral. Sejam amorosos com eles. E que Deus abençoe os irmãos a salvarem Jardim Esperança, Cabo Frio, para Cristo. Amém. E se há alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus, e que está pensando em fazer mal a si mesmo, talvez está fazendo mal a si mesmo, não faça isso não. Não maltrate você não. Não pense em tirar sua vida. Sua vida é um presente de Deus. Deus permitiu que você viesse para cá. Entregue sua vida para Ele. Deus te trouxe aqui para você ouvir isso. E para você falar assim, Senhor, eu pertenço a Ti, Senhor. Amém. Eu quero viver para Ti. O Senhor tem me sustentado até aqui. Ajuda-me, Senhor, a conseguir te servir aqui na terra. Entrega a sua vida para Ele. Você que está aqui e que quer viver mais e mais para Jesus. E quer viver grato, porque Jesus tem sustentado você até hoje. Quero orar por você. Você quer fazer isso? Quer que eu ore por você nesse sentido? Levante a sua mão. Alguém aqui? Amém, 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 amém. E se você ainda não entregou sua vida para Jesus, você quer fazer? Faça isso. Faça isso. Nós vamos orar. Pai, obrigado por essas vidas que levantaram as suas mãos. Elas pertencem a Ti, Pai. E elas têm sido sustentadas por Ti. E elas querem viver somente para Ti. Ajude-os, Pai, a fazer isso. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Paulo, com a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor Washington. Meus irmãos foram abençoados. Aleluia. Essa serenidade do pastor Washington me cativa muito, porque na serenidade dele ele vai no profundo da alma. Sabe o que é, pastor Washington? Essa turma não está acostumada com a serenidade toda não, porque eu grito demais no público. Mas eu sou uma explosão aqui, aí veio o irmão com esse banho de refrigério para a alma do povo, e o povo está abençoado. Graças a Deus, pastor, nós agradecemos muito a sua vinda, sua estada aqui conosco. O irmão foi um instrumento de Deus para nos trazer um recado que veio com certeza da parte de Jesus para nós. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos.
Pai bendito e amado, que coisa linda o Senhor Deus está fazendo no nosso meio. Agradecemos muito ao Senhor pela vida do teu servo e como o Senhor, com poder e graça, usou-o para trazer aos nossos corações uma mensagem de esperança, de fé, nos ajudando a perceber o propósito eterno que o Senhor Deus tem para a nossa vida. Muito obrigado pela vida do pastor Washington. Senhor Deus, abençoe o teu rebanho que está aqui e todas as pessoas presentes, que o Senhor os ajude a entender claramente o plano que o Senhor tem para a sua vida. Ajude-os, Deus, nas suas responsabilidades familiares, no seu trabalho cotidiano, no serviço do teu reino. Ajuda, Senhor Deus. Continue abençoando a nossa igreja, como até hoje o Senhor tem abençoado, tem nos sustentado. Eu peço também ao Senhor, em nome de Jesus, que continue guardando, sustentando, abençoando a vida do pastor Washington, os seus negócios, a sua igreja, a sua família. O Senhor possa ajudá-lo e abençoar, Senhor Deus. Também a sua viagem agora de retorno ao seu lugar, ó Deus, livra-o de todo mal, qualquer acidente de estrada, tome-o nas tuas mãos. Nós agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor vai continuar a fazer. Oramos no nome precioso de Jesus, nosso Senhor e Salvador eterno. Amém. Amém.